Vamos então para a próxima questão sobre derivativos, que trata de contrato a termo. O que é o contrato a termo? Letra A, um acordo entre as partes pelo qual elas se obrigam a trocar em data certa fluxos de caixa futuros atrelados a indicadores econômicos pré-definidos. B, um acordo entre as partes pelo qual, em uma data definida, uma delas se obriga a entregar certa quantidade de determinado produto e a outra se compromete a pagar um preço previamente acertado entre as partes. C, uma aplicação financeira de renda fixa destinada a grandes investidores, pessoa física ou jurídica, ambos com interesses no mercado agrícola. Letra D, um acordo entre as partes pela qual elas adquirem o direito de trocar em data certa fluxo de caixa futuros atrelados a indicadores econômicos pré-definidos. Ou letra E, um acordo entre as partes pelo qual uma delas adquire o direito de entregar determinada quantidade de determinado produto e, caso esse direito seja exercido, a outra se compromete a pagar um preço pré-determinado. Qual dessas opções define corretamente o contrato a termo? Qual alternativa você assinala? Resposta correta. Letra B. O contrato a termo é um acordo entre as partes, pelo qual, em uma data definida futura, uma delas se obriga a entregar certa quantidade de determinado produto. Aqui vamos precisar ou ativo ou título, porque também existe contrato a termo sobre ações. Ação não é um produto, mas é um título. Então, para tornar mais precisa a redação, embora esteja correto o conceito, você poderia substituir a palavra produto por ativo, porque o ativo engloba tanto as commodities quanto os títulos. Então, o contrato a termo é um acordo entre as partes, no qual uma delas se obriga a entregar certa quantidade de determinado produto ou ativo e a outra se compromete a pagar um preço previamente acertado. Isso é exatamente a definição do contrato a termo. Vamos ver por que as outras opções estão erradas. A letra A não se refere a contrato a termo. A letra A é uma modalidade de swap, onde as partes vão trocar fluxo de caixas futuros atrelados a indicadores econômicos pré-definidos. Essa é uma modalidade de swap que tem uma amarração definida, elas se obrigam. Existe também aquela modalidade de swap que dá direito às partes a fazerem essa troca. A letra C é uma bobagem. Não tem nada a ver com a aplicação financeira de renda fixa. Isso é um contrato a termo, é um derivativo, não é uma aplicação financeira. A letra D, como nós comentamos, é outra modalidade de swap, onde ele pode ser não integralmente exercido, porque há direito da troca de fluxos de caixa. E a letra E é uma opção. Veja, opção de compra. Uma parte adquire o direito de entregar determinada quantidade, uma opção de venda, perdão. O direito de entregar determinada quantidade de um determinado produto. Então, ele é um titular de uma opção de venda. Caso esse direito seja exercido, a outra, o lançador, se compromete a pagar, porque o lançador, numa opção de venda, tem a obrigação de comprar. Então, realmente, a resposta correta, que define adequadamente o contrato a termo, é a letra B. Vamos, então, para a próxima questão. São características do mercado futuro. Item 1. Negociação pela caixa de liquidação. 2. Vencimentos diversos e determinados. 3. Contratos padronizados. 4. Objetivo é proteção de posição. 5. Liquidação ocorre durante todo o período do contrato. E aí temos 5 alternativas. Todas as respostas são falsas. Todas as respostas são verdadeiras, somente a 1 está correta, somente a 4 é falsa, apenas 3 e 5 estão corretas. Qual opção responde adequadamente à questão? Qual alternativa você assinala? Nós já sabemos que
quando esse tipo de questão, que tem vários itens e depois as opções dizendo qual está correto e qual está errado, nós primeiro vamos aos itens, verificamos quais estão corretos e depois vamos às alternativas e verificamos qual alternativa é coerente com aquilo que nós concluímos. Então vamos fazer isso. Vamos ver esses itens. O item 1 está correto? Sim, o item 1 está correto. No mercado futuro, a negociação é através da bolsa e da sua caixa de liquidação. Uma parte não conhece a outra, uma parte não tem contato com a outra. Quem está numa posição comprada não sabe quem é que está na posição vendida. O item 2 está correto? Sim, o item 2 está correto. Relembrando, a bolsa determina o vencimento do contrato futuro e o contrato futuro pode ter mais de uma data de vencimento no mesmo contrato. Então são vencimentos diversos, é possível ter mais de um vencimento no mesmo contrato e são determinados pelo padrão da bolsa. O item 3 está correto? Sim, o item 3 está correto. Os contratos no mercado futuro são padronizados pela bolsa. Item 4. Objetivo é proteção de posição. Esse item está correto? Sim, esse item está correto. Relembrando que quem assume uma posição no mercado futuro pode ter dois objetivos, ou proteção, hedge, ou especulação. Então dizer que um objetivo é proteção de posição está correto. O que tem de diferente do mercado a termo? Que no mercado a termo o objetivo é a entrega do ativo, que não é um objetivo no mercado futuro. Na maior parte das vezes, no mercado futuro, a liquidação não se dá com a entrega do ativo, e sim por reversão de posição. E o item 5? A liquidação ocorre durante todo o período do contrato. Isso está correto? Sim, isso está correto, porque a liquidação pode ocorrer a qualquer momento por reversão de posição. Portanto, todas as respostas são verdadeiras. Alternativa correta, letra B. Vamos então para a próxima questão. Agora vamos tratar do assunto câmbio. Diz a questão: no caso de uma operação de ACC, letra A, o fechamento do câmbio ocorre antes do recebimento das divisas. B, o fechamento do câmbio ocorre depois do recebimento das divisas. C, o embarque deve ocorrer antes e o fechamento do câmbio depois do recebimento das divisas. D, tanto o embarque como o fechamento do câmbio podem ocorrer antes ou depois do recebimento das divisas. E, o recebimento da moeda local pelo exportador ocorre sempre depois do embarque. Qual dessas opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? Antes de dizer qual alternativa é a correta, vamos praticar aquilo que já comentamos. Praticar a arte de resolver prova. Além de estudar o conteúdo, tem que saber fazer prova. Essa questão, ela, do ponto de vista de técnica de montagem da questão, ela é uma questão mal feita. Porque ela permite que quem tem algum conhecimento e bom raciocínio lógico conclua qual é a resposta correta, mesmo sem ter certeza. Primeiro, porque normalmente quando uma questão de múltipla escolha tem duas opções que são exatamente opostas, normalmente uma delas é a correta, é a resposta. E isso é verdade aqui também. Já vamos anunciar. A resposta correta é a letra A. O fechamento do câmbio ocorre antes do recebimento das divisas. Porque vamos relembrar o que é o ACC. O ACC, o banco fecha o câmbio, o banco adianta em reais ao exportador, que o exportador vai receber as divisas depois, porque é antes do embarque. Então, como tem uma alternativa dizendo que é antes e outra dizendo que é depois, uma das duas provavelmente seria a correta. A correta é a letra A, é antes. Agora, vamos ver que as outras alternativas estão dizendo mais ou menos a mesma coisa.
Então, como todas contrariam a primeira é que está certa. A letra E diz que o recebimento da moeda local ocorre depois do embarque. Isso está errado. Porque o ACC, o recebimento da moeda local, ocorre antes do embarque. Se fosse depois do embarque, não seria um ACC, seria um ACE. Seria o adiantamento sobre contrato de exportação, quando a mercadoria já foi embarcada. O ACC é pré-embarque. A letra C, o embarque antes, fechamento do câmbio depois. Olha, ele está dizendo que o fechamento do câmbio é depois, então seria a mesma coisa que a letra B. Fechamento do câmbio depois. Então, se a B estivesse certa, a C poderia estar certa também. Se a C estivesse certa, a B estaria certa. Como não pode ter duas alternativas corretas, e a B e C contrariam a A está correta. E a letra D é para confundir. Tanto um quanto o outro pode ser antes ou pode ser depois. Então, virou sul na zona, pode ser qualquer coisa. Não é assim. Existe uma série de normas, regulamentos. Portanto, quando você analisa com lógica, você vê que a B e a C estão dizendo a mesma coisa. A D está dizendo que vale tudo. E a letra E também contraria a letra A. Então a letra A está correta e todas as outras estão erradas, porque B, C e E contrariam a letra A. Então se C estivesse correta, B estaria correta também. O que ensejaria a anulação da questão. Portanto, fica claro, além de ser a alternativa correta, fica claro que se você analisa a questão com lógica, a gente consegue matar uma série de incongruências que o examinador cometeu no momento que ele elaborou a questão, e isso facilita a sua vida, candidato. Vamos então para a próxima questão, sobre câmbio. Acerca das operações de câmbio, julgue os itens a seguir se estão corretos ou errados. Primeira, nas operações prontas, as moedas transacionadas devem ser entregues no prazo de 2 dias úteis contados a partir da data de realização do negócio. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. O chamado dólar no interbancário à vista, que é a chamada rodada pronta, interbancário pronto, admite-se que a entrega da moeda transacionada ocorra em até 2 dias úteis após o fechamento do negócio. Então está correto o item. Diz o próximo item. As operações do mercado pronto são geralmente expressas em termos da quantidade de moeda estrangeira necessária para se adquirir uma unidade de moeda nacional. É o chamado método indireto ou sistema do incerto. Isso está correto ou errado? Isso está errado. No câmbio, tanto o câmbio pronto no interbancário, o câmbio à vista no mercado à vista, dólar físico, como no mercado futuro, sempre se expressa a quantidade de reais necessária para adquirir uma unidade de moeda estrangeira. Por exemplo, $1 necessito de R$1,80 para adquirir $1. E se eu vou vender $1, vou vender a R$1,90. Então, é a quantidade de moeda nacional necessária para adquirir uma unidade de moeda estrangeira, e não o contrário, como diz o item. Essa história de sistema indireto é uma invenção porque o item está errado. O próximo item diz que operação futura é uma operação cambial contratada no presente a uma taxa fixada imediatamente, mas prevendo a entrega das respectivas moedas em data futura. Esse item está correto ou errado? Está corretíssimo, é exatamente essa a definição de operação futura, é um derivativo cambial. O item próximo diz: as transações futuras requerem desembolso imediato de ambas as partes contratantes. Por esse motivo, os operadores de câmbio não costumam estabelecer limites para operações futuras com seus clientes. Esse item está correto ou errado?
esse item está errado, está duplamente errado. Seria correto se a gente trocasse o não de lugar. O correto seria: as transações futuras não requerem desembolso imediato de ambas as partes contratantes. Por esse motivo, os operadores de câmbio costumam estabelecer limites para operações futuras com seus clientes, como também o Banco Central define uma série de limites para posições futuras no mercado de câmbio.